Oi, gente, tudo bem? Não. Vou começar mais um vídeo. Só que esse vídeo vai ser um pouco diferente. Esse vídeo aqui vai ser contando sobre a minha primeira gestação. O neném tá aqui na barriga, vocês não estão conseguindo ver, mas ele tá aqui na barriga, tá com 5 meses. E o vídeo de hoje vai ser contando como eu engravidei, como eu descobri a gravidez, que é uma coisa que algumas pessoas me perguntam, né? Como é que tá sendo a gravidez, e também para deixar aqui gravado para se no futuro meu filho ou minha filha quiser assistir e saber como que foi essa jornada, como foi essa espera, ele vai poder assistir esse vídeo. Então, para quem não me conhece, quem tá aqui que é novo, meu nome é Patrícia Souza, sou casada, tenho 33 anos e estou grávida do meu primeiro filho ou da minha primeira filha. Eu quero iniciar esse vídeo lendo um versículo da Bíblia, que está em Eclesiastes 3:1, que diz o seguinte: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse texto bíblico foi inclusive o texto que eu escolhi para o convite do meu casamento, meu com meu marido. Porque esse texto tem uma história, mas é uma história do meu marido, que ele contou várias vezes para mim, eu achei muito interessante e eu acabei adotando esse texto para mim também. Então, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: se você é uma mulher que está assistindo e ainda não engravidou, saiba que tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, tem um tempo determinado e tem um propósito. Nada acontece por um acaso, nada acontece, porque tinha que acontecer. Não, tudo existe um propósito, tudo existe um porquê, um motivo e principalmente um tempo de Deus para tudo. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de crescer, de envelhecer, de tudo. E aí eu vou agora contar um pouquinho sobre a minha história. Eu cresci numa família com 3 irmãos. Eu tenho a minha irmã mais velha, que ela é 6 anos mais velha do que eu. Eu sou a filha do meio e uma caçula, que é o meu irmão. E quando eu era criança, eu lembro muito bem que a minha brincadeira favorita era brincar de boneca. Inclusive, eu vou pegar uma foto. Espera só um minutinho. Assim, eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de brincar era de ser mãe, de ter uma boneca e brincar de ser mãe. Eu lembro que minha mãe até ia muito na ReHap, comprava aqueles Moisés para colocar boneco ou boneca, né? Eu tinha as roupinhas, eu tinha o ferro de passar roupa pequenininho de criança, que ele até esquentava, mas eu usava para passar roupa da boneca. Então assim, desde pequeno sempre brinquei de boneca, eu tive várias bonecas. Eu lembro que teve uma época que eu ainda era criança, mas não pequenininha, que eu tive 2 bonecas, uma boneca menina e um boneco menino. Eu lembro que o boneco menino, ele era no formato de recém-nascido, ele tinha um umbigo todo enroladinho e ele era mais enrugado. E a boneca, que era menina, ela, se eu não me engano, ela era de pano. Então ela tinha os bracinhos, as perninhas de silicone, né, de borracha, e o corpinho dela era de pano. Mas aí eu brincava de dar mamadeira, botar pra dormir, fingir que tava escutando a criança chorar, ia lá pra ver o que era, eu trocava a fralda. O boneco, que ele era todo de plástico, de silicone, eu dava banho no boneco. Inclusive tem uma foto aqui, ó, que eu tô com uma boneca, só que é a boneca da Mônica. Aqui, ó, vou pegar essa foto aqui também.
aqui, ó. Eu era pequenininha e bem loirinha. Olha aí, ó. Eu tava com a boneca da Mônica, que eu amava essa boneca da Mônica, inclusive o cheirinho dela. E com o celular. Falando com o pai da criança. Ai, ou trabalhando no telefone, sei lá o que eu tava fazendo. Mas eu lembro que eu tava com a boneca, usando o telefone, a boneca, tipo, ai, eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, sei lá. E aqui, eu acho, gente, que é na mesma época e no mesmo lugar. Eu lembro que essa daqui, essa foto, ela é de Piracicaba, uma época que eu morei em Piracicaba e eu tinha essa boneca e eu brincava de mãe, né? E aqui, ó, a minha cara, eu brincando de fazer comida. Provavelmente eu tava fazendo alguma comida pra alguma boneca minha, não lembro ao certo. Mas assim, de vida pessoal, o meu sonho sempre foi ser mãe. E aí eu assistia muito filme romântico, gostava muito de criança, então desde pequena, sempre que tinha uma criança, seja uma criança da minha idade ou mais nova, eu ficava perto, eu brincava, sabe? Tem outra foto aqui também, que pode... Claro que esse aqui eu não tava brincando, tá? Essa foto. Mas é uma atividade doméstica. Eu tava ajudando a minha mãe a dobrar, a pendurar a roupa, olha a minha cara. Tentando entender como que segura isso. Eu acho que era um lençol, uma toalha. Acho que tava tentando entender como que faz pra dobrar isso aqui. Mas enfim. Ai, essa foto aqui já foi numa fazenda que os meus tios avós têm. Até hoje tem essa fazenda e tá do mesmo jeito. E aí, eu sempre quis casar, sempre quis ter uma família e sempre quis ser mãe. Inclusive, meus parentes, meus familiares sempre falavam assim, o sonho da Patrícia é ser mãe. Toda criança tem um sonho, ser engenheiro, ser arquiteto, ter uma empresa. E eu falava assim, o sonho da Patrícia é ser mãe. Se ela for mãe, ela realizou o sonho dela. Ela não tem um sonho profissional, ela tem um sonho de ser mãe. E eu ficava assim, eu não tenho, tipo assim, não sei o que eu quero da minha vida, eu sei que eu quero ser mãe, eu sempre quis isso. E aí, dos meus 3 irmãos, o caçula foi o que casou primeiro. Ele casou em 2000 e... não sei. Lucas, se você estiver assistindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários que ano você casou, que eu não lembro não. Eu acho que foi 2015. 2014, 2015. Eu acho. Posso estar errado. Mas ele casou primeiro. Depois que ele casou, ele se mudou do Brasil, foi morar na França. Acho que um pouquinho antes dele voltar pro Brasil, a mulher dele engravidou. E eles tiveram filho aqui no Brasil mesmo, em Piracicaba. A minha sobrinha tem o quê? 6, 7 anos? Então foi uns 6, 7 anos atrás, estamos em 2020, então 2026? Então em 2026 ela nasceu em 2020. Acho que foi isso, também não sei. Também não lembro. Mas ele foi o primeiro a casar e a ter filho. Então, primeira neta da minha família primária foi a filha do meu irmão. Depois, quando meu irmão casou, eu não tava namorando ainda, não conhecia o meu marido. Aí, depois eu conheci meu marido, a gente começou a namorar. A minha irmã, 6 anos mais velha do que eu, também casou. Um tempo depois, tá? Um tempo depois, acho que ela casou em 2000 e alguma coisa. Nath, se você também estiver assistindo esse vídeo e quiser colocar aí que ano você casou, que eu não lembro. Melhor você casou, não lembro. A minha irmã casou. Aí eu lembro que quando a minha irmã casou, eu fiquei feliz e tal.
Só que eu já fiquei esperando que a pessoa da minha família ia ficar comentando, ia ficar falando que eu era a dos 3 filhos, eu era a única que sempre falava em casar, em ter filho, em casar e até agora não tinha casado. Então assim, eu fui pro casamento da minha irmã já com isso na cabeça, já sabendo que eles iam falar isso e falaram. Eu lembro quem foi que falou, mas não interessa. Falaram que eu era a última. Falaram assim, Patrícia, não era você que falava que queria casar, que tinha o sonho de casar, e você tá sendo a última, ficou pra titia. Aí eu... Mas, né? É assim, são comentários que a gente fica magoado, a gente fica chateado. Mas o que eu me apegava ao que ele é aqui na Bíblia pra vocês. Pra cada coisa há um tempo, e para todo tempo há um propósito debaixo do céu. Eu falei assim, eu não casei ainda, porque não chegou meu momento, não é minha hora. Deus tem o melhor momento, Deus tem o melhor dia, melhor hora, melhor ano. Inclusive foi assim, né? O Senhor, Deus revelou qual o ano que eu iria casar, a data e o mês, eu e meu marido que nós escolhemos, mas o ano foi Deus que falou. Deus que falou qual era o ano que nós iríamos casar. Então assim, durante 8 anos, 7, 8 anos, eu fiquei ouvindo as pessoas falando que eu fiquei pra trás, que eu fiquei pra titia, que eu não casei, que meus irmãos casaram e eu não. E eu vai chegar meu dia, um dia eu vou casar. E vai ser maravilhoso. O dia que eu casar vai ser do jeito que eu quero. Vai ser da forma que eu sempre quis. Vai ser o melhor momento da minha vida. E assim foi. E aí a minha irmã depois casou de novo, se separou e casou de novo. E aí desse segundo casamento ela teve filho. Então esse vídeo está sendo gravado em maio de 2026. E a minha irmã teve um menino em janeiro de 2026. Então assim, a minha irmã engravidou em 2025. Quando ela me contou que estava grávida, eu fiquei super feliz, de verdade. E eu ficava toda hora querendo mandar mensagem pra ela pra saber como é que tava a gravidez, como é que ela tava e tal. Mandar foto da barriga, não sei o que, mas eu deixei ela quieta, deixei na privacidade dela, no momento dela. Mas eu fiquei muito feliz e eu não fiquei sentindo que eu fiquei pra trás. Mas eu já sabia que poderia ouvir esse comentário de que dos 3 irmãos, eu fui a última que casei e eu ia ser a última a ter filho, porque meu irmão já tem uma filha e a minha irmã já tava com um filho também. Mas eu falei, amém, tranquilo, fiquei feliz com a minha irmã, curti bastante quando ela falava comigo, mandava mensagem, eu ficava feliz, eu gostava. Até hoje ela manda foto do filho dela e eu fico feliz, achei ele muito fofo, muito lindo. Então assim, eu não tenho nenhum ressentimento, nenhuma raiva, nem nada. Eu falei assim, cada um tem seu tempo. Aí agora a minha história é sobre gravidez. Ixi, acho que eu tô apertando minha barriga. Agora a minha história é sobre gravidez. Como que foi? Quando eu tinha uns... Deixa eu colocar aqui. Quando eu tinha uns 15 para 18 anos, não lembro ao certo o ano e a idade que eu tinha, mas eu já sabia, eu já tinha esse histórico de que eu não tinha uma menstruação regular. E aí eu fiquei muito incomodada, eu falei, não, isso não é possível, isso tá errado. Todas as mulheres menstruam todos os meses, por que que eu não? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está natural. Aí eu fui atrás de médico, fui atrás do ginecologista e do endócrino para saber o que que era. Aí foi onde eu descobri que eu tinha o ovário policístico e comecei a tomar o anticoncepcional. Então, se eu não me engano, acho que eu comecei o anticoncepcional com uns 16 anos. Eu vou colocar 15 para ficar mais fácil de fazer as contas. 15 anos de idade, aproximadamente, eu comecei a tomar anticoncepcional. Até eu parar, que foi com 30 anos,
Teve época que eu falava assim, não quero mais esse anticoncepcional não, vou parar de tomar. Aí eu parava e ficava meses, ficava 2, 3, 4 meses sem menstruar. Aí eu ficava preocupada, eu falei, não, vou voltar. Aí eu voltava. Tomei vários tipos de concepcional, nem vou lembrar mais os nomes. Não lembro nem do último que eu tomei. Mas eu tomei vários tipos de anticoncepcionais. E fui nessa, passei a vida tomando anticoncepcional. A minha irmã também tem ovário policístico. Então assim, era eu e minha irmã que tinha esse ovário policístico. Tá, fiquei esse tempo todo, até os 30 anos, tomando anticoncepcional. Eu casei com 30, então eu faço aniversário em janeiro e eu casei em outubro. Então, em outubro de 2023, na semana que eu casei, eu falei assim, eu vou parar de tomar anticoncepcional. Não era só porque, eu quero ter filho, vou me engravidar. Não, porque eu falei assim, eu quero ter filho? Quero. Mas eu preciso primeira coisa, limpar meu organismo, porque eu tenho noção de que o anticoncepcional é um hormônio artificial que você fica tomando para o seu organismo poder funcionar. Eu falei, já tô 15 anos, entendeu? Porque eu fiz 15 e 30, 15 anos tomando anticoncepcional, o meu organismo tá lotado de hormônios artificiais que eu preciso parar de tomar para poder meu organismo ir se limpando, né? Deixa no tempo dele. Aí eu parei de tomar anticoncepcional na semana do casamento. Inclusive, eu fiquei uma semana viajando com meu marido. Nos últimos dias, ou foi no último dia, eu fiquei menstruada. Aí vem aquela coisa, né? Eu e meu marido, nós sempre falamos em ter filho. Sempre. Desde que a gente se conheceu, desde que a gente namorava, a gente sempre falava em filho. Sempre falava que queria ter filho. Falava até a quantidade de filhos. Eu falava que eu queria ter 3, ele falava que queria ter 5. A gente sempre teve o mesmo sonho, a mesma vontade, o mesmo desejo de ter uma família, ter filhos. E aí quando a gente casou, a gente falou assim, agora a gente vai ter filho, né? Agora a gente vai ter filho. Vai ter filho agora. E a gente começou. Primeiro ano, vida de casal normal, namorando bastante, nada de filho. Inclusive a minha menstruação era assim, totalmente irregular. Tinha hora que vinha, tinha mês que não, mas eu ficava assim, tranquilo. Então assim, eu não tomava anticoncepcional, não tomava remédio, não tomava nada. E eu só namorava e falava assim. Todo mês era uma surpresa. Inclusive eu lembro que nesse período 2024, 2025, teve algumas vezes que eu fiz testes de gravidez e achei que estava grávida. Na verdade, uma vez eu achei que eu estava grávida e as outras negativo. A primeira vez que eu fiz um teste de gravidez, não foi aquele clear blue, não sei o que lá, clear blue, que mostra grávida ou não grávida. Eu fiz o de paliti mesmo, que coloca no xixi e fica os risquinhos. Só que eu não sei se molhou demais o papel, não sei o que aconteceu, que pareceu que tinha 2 linhas. Duas linhas bem fraquinhas, acho que uma mais forte e outra mais fraquinha. Mas eu fiz o teste, guardei e quando meu marido chegou a casa, eu mostrei pra ele e falei assim, Vitor, eu tô grávida. Aí ele ficou assim meio assustado, né? Tipo, meu Deus, tá grávida. E eu fiquei desconfiada. Eu falei assim, acho que esse teste tá errado. Acho que não tô grávida, não. Porque eu falei assim, gente, eu tô com a barriga inchada. Não tô sentindo meu peito crescer, nem ficar dolorido. Tá muito estranho, vou fazer outro teste. Aí eu fiz outro teste. Peraí, tem alguém entrando na porta aqui do vizinho. Fiz outro teste. Agora foi desse clear blue. E é com a palavra não grávida. Aí eu
Voltei pro meu marido e falei, vida, não tô grávida. Foi um engano, foi erro. Tava errado o teste. E a gente continuou. E 2024, 2025, a gente ficava assim, meu Deus, não vai vir filho não? Cadê o filho? Não vai ter filho? Eu falava assim, e aí, vida? E aí, amor, tu não vai me dar um filho? E ele falava pra mim também, tu não vai me dar um filho? Eu falava, eu tô fazendo a minha parte. O que eu posso fazer pra ter filho, eu tô fazendo. Agora, eu não tenho como controlar o dia quando eu vou ter filho. Não consigo. Não é um botão que eu vou apertar e tu, vou ficar grávida, não é. E aí, eu lembro que quando eu tava, acho que quando eu completei, eu tava perto de completar 1 ano de casada, então foi 2024, eu procurei uma clínica especializada em fertilização. Aí eu fui na clínica, encontrei uma médica maravilhosa, amei aquela médica. Pena que eu não consegui ser atendida por ela durante a gravidez, porque ela não aceita mais o meu plano, mas ela era maravilhosa, uma doutora Natália. Nossa, maravilhosa, amei, amei. Se não fosse tão caro e tivesse o meu plano, eu estaria até hoje com ela, mas enfim. Aí eu fui nela e fui contar a minha história. Contei a história dos meus pais, contei a história da minha irmã, que tinha ovário policístico, que eu tinha ovário policístico. Contei que eu tomei anticoncepcional por muito tempo, os históricos da família, né? Câncer, pressão alta, diabetes, essas coisas, tudo. Contei toda a história pra ela e falei assim, eu quero saber se eu quero saber se eu sou estéril, se eu não posso ter filho, porque eu já tô 1 ano sem anticoncepcional, fazendo filho e não vem filho. Aí ela foi, fez os exames, pediu exame de sangue, pediu ultrassom. Eu ia várias vezes lá na clínica para fazer ultrassom, aquela ultrassom humilhante, sabe, aquela que humilha a mulher no nível hard. Aí eu peguei, ia lá, ela fazia ultrassom pra ver todo o meu útero, porque como eu já tava casada, então não fazia mais a ultrassom aqui na barriga, era do outro jeito. Se você é homem e tá assistindo esse vídeo e não sabe que outro jeito é, pergunta no chat GPT, por favor, que eu não vou falar aqui não, tá? Tá bom? Tá bom? Aí, beleza. Fez um exame horroroso de dolorido. Horroroso, meu Deus, é muito horrível. Ela fez um exame onde ela colocava um contraste dentro do meu útero, aí colocava ultrassom e via o útero e as trompas todas em 3D. Mas dói. Nossa, a pior cólica que eu já senti na minha vida. E ela falou que você vai sentir uma cólica muito forte, vai doer e tal, mas aguenta. Doeu pra caramba. Por que ela fez esse exame? Porque nessas consultas ela me entregou um tratamento para engravidar, que era tomar um remédio, era para tomar 10 pílulas, 1 por dia. Depois de 3 dias ou 2 dias eu tinha que voltar na clínica tomar uma injeção, e no dia que eu tomar a injeção, mais 2 dias eu tinha que namorar para poder ter filho. Aí eu fiz isso. Fui lá, tomei o remédio, depois eu voltei, tomei a injeção. Inclusive, não tirei foto. Eu ia tirar foto, mas acabei não falando. Fui lá, namorei os 3 dias. Falei pro meu marido, ó, a gente vai ter que namorar esses 3 dias, porque eu tomei o remédio, eu posso engravidar. A gente tem que namorar. Tipo, botando pressão. Aí a gente namorou, meio forçado, né? Porque tem que fazer, senão não tem filho, senão eu vou perder o óvulo. Aí não engravidei. Aí ela pediu pra fazer esse exame horroroso de dolorido pra saber se tinha alguma coisa que tava impedindo ou bloqueando as minhas trompas. No caso de eu ovular, eu ter relação sexual, né? Namorar, e o esperma não encontrar com o óvulo porque na trompa tá rompida, tá obstruída, tá qualquer coisa.
que impede esse encontro desses dois óvulos, né? Enfim. Aí eu fiz exame. Saiu o resultado, tudo normal, maravilhoso. Teve até um exame que eu fiz que uma médica dessa mesma clínica falou que eu tinha uma adenomiose, que parece muito com endometriose, mas não é endometriose, é outra, é adenomiose. Mas é como se fosse um machucadinho no útero. Aí quando ela fez a ultrassom em mim e viu isso, ela falou, isso pode estar associado com dificuldade de engravidar, infertilidade, não sei o que, tal. Eu fiquei um pouco triste, mas eu falei assim, não, eu vou confiar em Deus, Eu falei, tá bom, moça. Aí, essas médicas que estavam me acompanhando, elas queriam que eu continuasse nesse tratamento, tomando remédio até eu engravidar. Só que assim, eu gastava quase R$1.000 com remédio pra ficar namorando forçado pra ver se engravida ou não. Inclusive, eu tenho até hoje a cartelinha de remédio que ela me deu. Eu não vou mostrar aqui porque, né, por questão ética, né, porque sabe lá quem tá assistindo esse vídeo. Mas até hoje eu tenho a cápsulazinha, a cartelinha com os 10 comprimidos. Que eu peguei os 10 comprimidos, eu paguei por eles. E eu falei assim, eu não vou tomar esse comprimido, eu vou guardar. Olhei a data de validade e falei assim, quando tiver mais perto de vencer ou antes de vencer, eu tomo pra, né? Já paguei mesmo, tá aqui comigo, eu vou tomar. Se não engravidar, não engravidei. Mas eu não tomei, eu tenho ele até hoje. Aí meu marido chegou pra mim e falou assim, eu não quero ser obrigado a namorar pra ter filho. Se for pra ter filho, eu quero que seja espontâneo, eu quero que seja natural. Aí eu falei, tá bom, eu concordei porque realmente é chato, né? A gente tem que ficar assim, agora você tem que namorar porque você tomou o remédio, você vai ter que namorar para engravidar porque em 2 dias você pode ovular e você pode engravidar, mas você também pode não engravidar. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, vamos continuar tentando, mas assim, sem compromisso. Aí, se eu não me engano, quando foi metade de 2025, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ficar me preocupando em ter filho. Que eu acho que eu tô me preocupando demais, eu tô ficando muito ansiosa, E eu nem sabia, nessa época que eu decidi me descansar, eu nem sabia que a minha irmã tava grávida. Não sei quando que ela engravidou, pelos meus cálculos, eu acho que ela engravidou mais no meio do ano de 2025, não lembro, não sei. Início de 2025, né? Sei lá. Mas eu falei assim, eu vou descansar. Vou descansar em Deus. Porque eu já pedi pra Deus pra eu engravidar, pra eu ter filho. Eu já vi Deus falando pra mim que tudo que eu já pedi, inclusive família e filhos, Ele iria me dar. Ele ia proporcionar essa bênção na minha vida. Eu falei assim, então eu vou descansar, não vou ficar me preocupando com isso. Aí eu parei de me preocupar. Porém, o que eu fazia? Eu orava. Eu orava quando eu estava sozinha em casa, ou quando eu tinha que sair em algum lugar, tipo, eu ia fazer a sobrancelha, que meu marido não vai comigo, eu vou sozinha, dentro do carro, eu orava. Se eu fosse pra faculdade sozinha, eu ia orando. E eu orava assim. Eu lembro que eu orava colocando a mão na minha barriga. E falava assim pra Deus, falava assim, Deus, abençoa minha saúde para que eu possa ter saúde, possa ter condição de ter filho. Me prepara para ser mãe. Eu não sei quando vai ser o tempo certo, eu não sei quando eu vou estar preparada para ser mãe, mas me prepara.
faça com que o melhor momento dê certo, que na hora que for para eu ter filho, que eu esteja preparada para isso. E eu orava e colocava diante de Deus os meus filhos, falava assim, abençoa meus filhos, a formação dos meus filhos, o meu útero, abençoa a minha saúde. Eu começava a orar. E eu orava e falava assim, vou descansar, não vou me preocupar. Porque tudo tem um tempo, para tudo tem um tempo. E se o Senhor prometeu, Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, só que não é no meu tempo, do meu jeito. É no tempo dele e do jeito dele. E tem uma coisa que eu pensava, não era uma coisa que eu falava em oração, eu só pensava. Tipo assim, como se fosse um desejo do meu coração, tipo, nossa, seria tão legal, seria tão maravilhoso se acontecesse assim. O quê? Eu nasci em janeiro, né? Dia 6 de janeiro. E eu comecei a namorar, eu noivei e eu casei no mês de outubro. Então assim, a formação da minha família iniciou em outubro. E aí, quando eu tava sozinha, assim, às vezes eu pensava em gravidez, eu falava assim, nossa, eu ia ficar tão feliz, mas tão feliz, se eu engravidasse em janeiro e tivesse o meu primeiro filho, minha primeira filha em outubro. Por que outubro? Porque foi outubro foi o mês que eu iniciei e formei a minha família. Eu formei minha família, né? Casei dia 4 de outubro. Aí eu ficava desejando isso. Falava, vai, seria tão legal. Tanto que 2025 eu ficava assim, será que é agora? Será que é em janeiro agora que eu vou engravidar? E eu engravidei em janeiro de 2025. Aí eu só pensava, ficava assim, isso é muito legal, se no meio do meu aniversário eu engravidasse. Aí, né, mulher fica contando os meses, janeiro, outubro. Ia ser legal se fosse, engravidasse em janeiro e tivesse neném em outubro. E isso eu só pensei. Aí agora eu vou entrar na parte de como eu descobri a minha gravidez. Eu tava descansada, né, tava assim, não me preocupei. Em janeiro eu falei assim, eu vou namorar bastante, mas não com o propósito de engravidar, era só pra assim, tô casada, vou fazer o quê? Vou fazer isso, né? Ninguém pode me pedir, ninguém vai me acusar, ninguém vai falar nada. Tô casada, tô com meu marido, tô na minha casa, tô no meu quarto, né? Então pra quê? E eu comecei a fazer, e toda vez que eu namorar, eu vou escrever no calendário. Colocar assim alguma coisa para significar que eu, né, namorei com meu marido. Aí eu fui tranquila, falei assim, janeiro vai ser um mês e tal, não sei o que, só que eu não tava pensando em fazer isso com um propósito ou com o objetivo de engravidar. Eu tava assim, tava tão de boa, tão tranquila. Inclusive a minha irmã, né, falou que o filho dela tinha a data prevista para nascer, acho que dia 26 de janeiro, alguma coisa assim. E nasceu dia 30 de janeiro. E eu lá tranquila e tal. E um detalhe importante. A minha última menstruação foi em setembro de 2025. Inclusive eu olhei no meu celular hoje que eu anotei no bloquinho de notas um dia em setembro de 2025 que eu senti muita cólica, muita, tipo uma cólica insuportável que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu tava menstruada. E assim, da época que eu parei de tomar anticoncepcional até eu engravidar, eu acho que eu tive umas 2 ou 3 menstruações assim aleatórias. De repente, pum, fiquei menstruada. E toda vez que eu ficava menstruada, eu ficava feliz. A maioria fica triste porque sente dor, se sente mal, mas eu ficava feliz. Eu, caramba, eu fiquei menstruada. Então quer dizer que meu organismo tá começando a ficar limpo, a começar a funcionar de forma natural. Então eu ficava feliz. Ficava triste porque eu não tava grávida, mas ao mesmo tempo eu ficava muito feliz porque eu falei assim, opa, tem alguma coisa começando a funcionar. Aí em janeiro de 2026, lá pro final de janeiro, se eu não me engano foi dia 31 de janeiro, eu fui ao banheiro fazer xixi
E eu vi e eu tive um sangramento. Aí a primeira coisa que eu pensei, vou ficar menstruada. A única coisa que eu pensei, vou ficar menstruada. Saí do banheiro e falei pro meu marido, se na próxima semana eu começar a ficar muito chata, muito enjoada, muito fresca, chorona, não sei o que, não sei o que lá, é porque eu vou ficar menstruada, tá? Vem um sinal aqui que eu vou ficar menstruada. E foi assim um sangue muito clarinho, muito rosinha claro. Só que eu nem, tipo assim, nem preocupei em pensar, será que isso é menstruação? Porque eu já li que quando a mulher vai ficar menstruada, quando tem a nidação, né? Quando o óvulo fecundado, ele gruda no útero, ele dá esse sangramento, pode dar esse sangramento, né? Pode dar esse sangramento. Só que eu pensei que era menstruação, falei, menstruação. E eu deixei quieto, fiquei quieta. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, foi passando as semanas e eu comecei a sentir o meu peito muito dolorido, inchado. Uma coisa que eu vi diferente de quando eu fico menstruada é que quando eu fico menstruada, quando eu fiquei as últimas vezes, o meu mamilo ficou sensível. Mas dessa vez não era o mamilo que estava sensível, era o peito que estava dolorido. E eu estava sentindo ele muito inchado. Eu me sentia inchada bem pouquinho, era mais o peito inchado, pesado. Eu falava, gente, meu peito tá estranho, tá muito inchado, tá muito dolorido, tipo, parecia uma pedra. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer um teste de gravidez. Só que eu vou ser mais esperta do que aquele Clear Blue lá. Vou ser mais esperta, eu vou fazer um teste de sangue. Aí eu, beleza, vou fazer o teste de sangue. Aí eu fui lá no meu trabalho. Tem um laboratório, né? Eu trabalho num escritório que tem trabalho no escritório que fica dentro de um shopping. Na torre, no comercial, embaixo é o shopping, em cima é as lojas, escritórios, etc. Aí eu fui lá fazer o exame. Aí eu fiz o exame, acho que foi numa quinta-feira de tarde, uma da tarde, por aí. E o exame só ia ficar pronto na sexta-feira, no final do dia. Mas aí eu tava muito ansiosa, eu falava, cara, eu quero ver lá o teste. Lógico que eu não tava assim na esperança de que eu estivesse grávida, mas eu tava assim, gente, eu ficava assim, e se eu tiver grávida? Mas e se eu não tiver grávida? Eu não posso me frustrar se eu não tiver grávida, né? Se eu não tiver grávida, tem alguma coisa errada. Se eu não tiver grávida, tem alguma coisa errada. Eu vou procurar um médico pra saber por que que eu tô com o peito inchado. Por que eu tô com o peito inchado, tô me sentindo assim e não tô grávida. Foi a primeira coisa que eu pensei. Se não tiver grávida, vamos descobrir por que que eu tô me sentindo assim. Eita, tá difícil agora, hein? O sol, a minha luz natural aqui tá bombando. Aí eu fiz o teste. E ia ficar toda hora lá. Abrindo o aplicativo. Desculpa. Abrindo o aplicativo pra ver se tinha saído o teste. Aí eu lembro que foi numa quinta-feira à noite, eu tava lá tentando estudar, fazer alguma coisa no computador. Aí eu abri esse celular, eu vou olhar só pra ver, né, se já saiu. Vai que já saiu. Aí eu fui, aí tava lá, exame HCG disponível. Caraca, tá disponível. Aí eu cliquei. Aí quando eu abri o exame, eu acho que eu vou colocar aqui um print aqui, em algum canto aqui da tela, a parte do resultado. Aí na hora que eu abri, tava assim, resultado.
acho que tava 12 mil, 16 mil, sei lá, tinha um número assim grande, 1000. Aí eu olhei assim, tem muitos números aqui pra ser negativo esse negócio. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Aí eu fui lá nas referências, né? Que tem um negócio de referências. A quantidade de semanas que você tá grávida e a contagem lá do hormônio que tá disponível no seu sangue. Aí eu olhei assim, 4 a 5 semanas, eu fiz assim, E o meu marido, coitado, ele tava trabalhando num projeto que ele tava muito estressado. E eu lembro que ele tinha que entregar esse projeto, acho que num sábado, e eu descobri numa quinta. Aí eu fiz assim... Aí ele falou, o que que foi? Eu, nada não, deixa quieto, nada não. Aí eu, nervosa, fiquei, caramba, meu Deus, eu tô grávida. E agora? Eu tô grávida. E eu ficava assim, sem acreditar, falei, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu falei assim, vida, eu vou ali no mercado, eu vou ao mercado comprar um negócio pra fazer janta e já volto. Aí eu fui ao mercado assim, gente, eu tô grávida. Meu Deus, não é possível, eu tô grávida. Meu Deus, e agora? Só que a minha ficha não tinha caído, eu falei, será que eu tô grávida mesmo? Aí, no dia seguinte, lá no trabalho, eu fui ao shopping, comprei uma roupinha, um bodyzinho e falei pro meu marido que eu ia descer ao shopping pra comprar um presente pra ele. Aí eu fui da sessão de criança, peguei o body, comprei, coloquei na sacolinha e trouxe pra casa, só que ele nem tinha, né, porque ele tava preocupado com o trabalho, aí ele nem se preocupou com isso. Ai, peraí que eu vou trocar um pouquinho de lugar. Fiquei longe da minha água, mas tá bom. Tava muito na minha cara o sol. Aí, no sábado de manhã, quando ele acordou, o que que eu fiz? Eu acordei ele, dei um beijinho, peguei o presente dele e falei assim, amor, seu presente. Aí eu peguei, entreguei pra ele abriu todo, deixa eu pegar pra vocês o presente. Aí eu fui, comprei o presente pra ele e tal, mostrei pra ele. Aí ele fez assim, tá aqui o presente. A roupinha que eu comprei. Inclusive tá até aqui, a notinha pra trocar. Aí beleza. Aí ele olhou assim, ai, que bonitinho, que fofinho a roupinha, não sei o que e tal. Aí ele ficou assim, por que ele não desconfiou? Porque a gente já tinha comprado uma outra roupinha de neném. Então ele só achou que eu achei bonitinho e tipo, vamos guardar pra quando a gente tiver filho, né? Aí ele tava lá assim, ai, que bonitinho, vai combinar com o pai e tal. Vai pra igreja bonitinho igual o pai e tal. Aí eu falei pra ele assim, eu tô grávida. Aí ele, hã? Aí eu tô grávida. Aí ele, sério? Eu falei, sério, 1 mês já. Já tô 1 mês grávida e não sabia. Aí ele me abraçou, ficou feliz. Aí ele ficou olhando assim, só que coitado, ele tava com a cabeça tão preocupado com o trabalho. E diz ele que até hoje não caiu a ficha que ele vai ser pai, né? Aí a gente começou, né, a procurar os médicos e tal. Quando que a minha ficha caiu? Deixa eu ver. Quando que minha ficha caiu mais que eu tava grávida? Eu tava lá, como tava no início da gravidez, não sentia muita coisa. Comecei a perceber aversões a algumas comidas, não conseguia comer tudo. Mudança um pouco de paladar, mas mesmo assim aquela dúvida, né? Será que eu tô grávida? Será que eu não tô? Aí teve um dia que eu tava aqui na minha casa, dobrando roupa, sentada na cadeira. Na hora que eu levantei, eu senti um negócio descendo. Aí eu fui ao banheiro. Na hora que eu olhei, eu tava sangrando muito. Aí na hora eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu fiquei menstruada? Será que eu não tava grávida? E foi assim, no dia que eu contei pra todo mundo que eu tava grávida.
Foi no dia que eu contei aqui aqui no Instagram, não. O dia que eu contei lá no Instagram que eu tava grávida. O dia que eu contei pros meus sogros, pros meus pais, pros meus irmãos. O dia que eu contei pra todo mundo da igreja. O dia que eu contei, aconteceu isso. E aí eu lembro que eu saí do banheiro e falei assim, Vida, a gente vai ter que ir pro hospital. Ele, o que aconteceu? Eu falei, eu tô sangrando. E eu lembro que quando eu tava descendo aqui no apartamento, eu queria chorar. Eu queria chorar, comecei a sentir uma angústia, comecei a chorar, falei assim, meu Deus, será que eu não tô grávida? Eu falei pra todo mundo que eu tava grávida, tava começando a ficar assim, nossa, será que eu tô grávida mesmo? E eu falei pra todo mundo, eu não tô grávida, será que eu perdi o neném? Aí a gente rodou alguns hospitais aqui de Brasília, não conseguimos atendimento, porque ou tava muito lotado, ou não tinha médico, ou os médicos que tinham estavam atendendo uma mulher que tava tendo filho. Aí eu sei que teve uma médica que conseguiu me atender em um dos hospitais. Só que ela não conseguiu fazer ultrassom. Ela me examinou e falou assim, olha, o colo do seu útero tá fechado, então teoricamente tá tudo bem. Mas vai à maternidade, porque lá eles fazem ultrassom até 1h da manhã. E era tipo 9 a 10 horas da noite. Aí eu, beleza, vamos pra maternidade. Aí lá vai eu e meu marido pra maternidade. Chegamos lá, demoramos muito pra ser atendido, muito. E nem tinha tanta gente na recepção, mas a gente demorou muito. Aí eu lembro que eu demorei, fiquei lá na recepção. E aquela angústia, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu não tô? Será que eu perdi o neném? O sangramento tinha parado. Foi sim um sangramento único e forte. Mas eu fiquei preocupada. Aí quando eu fui passar pela triagem na maternidade, a mulher falou assim, ai, infelizmente você não vai conseguir fazer ultrassom porque a médica vai embora mais cedo. Eu falei, não, moça, eu tô aqui desde as 9 horas da noite. Era meia-noite e pouco já. Acho que eu era meia-noite, meia-noite e meia. A médica vai embora mais cedo hoje. Eu falei assim, moça, eu perguntei 50 vezes lá na recepção. Me falaram que iam fazer atendimento, que iam fazer ultrassom até 1h da manhã. Eu quero ser atendida. Ela, ai, tá bom, eu vou ver e tal. Eu ainda falei que tava com sangramento e tal. Aí no final a médica me atendeu. E antes de acontecer esse susto, eu ficava assim, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu não tô? Será que eu tô? Não tô? E eu falava assim, Deus, primeira vez que eu for fazer uma ultrassom, que eu ver o meu neném, eu ver que eu tô grávida, que o Senhor possa me dar uma experiência tão grande, mas tão grande, para que eu possa sentir o Senhor falando comigo, que foi aquilo que o Senhor, aquele bebê, o Senhor que me deu, aquilo que o Senhor preparou, o Senhor que mandou, para que eu fique feliz, que eu tenha uma experiência com o Senhor, com Deus. Aí a médica foi lá, cheguei no consultório, ela mandou eu tirar minha roupa, tirar a roupa de baixo, para fazer o ultrassom humilhante, e meu marido tava comigo, né? Aí ela foi, preparou as coisas e colocou a ultrassom, né? Colocou a ultrassom em mim. Colocou a ultrassom em mim. E o meu marido tava lá. Meu marido nunca tinha visto aquela ultrassom. Meu marido nunca tinha visto. Aí, na hora que ela começou a ultrassom, a gente já viu o neném. O neném já tava grande. Eu achava que eu tava com umas 9 semanas, tava com 10. E a gente já viu o corpinho do neném todo formadinho, já tava todo formadinho. Ele tava pequenininho, muito pequenininho, mas já tava todo formadinho e tava mexendo as perninhas dele tava assim, ó. Aí, o meu marido começou a passar mal. Ai, ele vai assistir esse vídeo. Ele começou a passar mal porque ele viu como é que tava, como é que era feita a ultrassom em mim. E ele começou a ficar pálido, começou a ficar tonto, desmaiou. Ele desmaiou e tiveram que socorrer ele, tiveram que levantar ele, botar ele numa cadeira, abanar ele. E eu lá, chorando em prantos, porque eu tava vendo o neném. E aí a médica também colocou o coraçãozinho pra gente escutar. Ela, dá pra escutar o coraçãozinho já. Aí escutamos um coraçãozinho muito forte. E aí
Na hora que, antes do meu marido desmaiar, passar mal, na hora que ela mostrou o neném, o meu marido já tirou o celular do bolso e já fez assim, ó, pra tirar foto. E ele tirou uma foto, a médica, ai, não pode tirar foto agora não, depois a gente deixa tirar foto. Aí ele, tá bom. Aí ele guardou o celular, ele passou a foto, desmaiou. E eu olhei assim, na hora que eu vi o neném, eu comecei a chorar, desabar. E soluçava, e depois eu ficava me tremendo, porque eu tava com frio. Eu tentando me controlar, porque eu tava com muito frio. E aí foi a primeira vez que a gente viu o nosso filho, a nossa filha. Até a gente colocou no Instagram, né, a foto. Meu marido colocou a foto. Colocou assim, que susto que você nos deu hoje, meu filho. E aí depois a gente saiu pra comer, porque a gente tava muito tempo sem comer. Mas aí foi o início. Foi a primeira vez que a gente viu o nosso filho. E a minha ficha caiu mais naquele dia. Depois, né, todas as vezes que a gente vai à igreja, Deus fala conosco sobre o nosso filho, né? Ele confirma que foi ele que providenciou, ele que preparou, ele que mandou o filho. Então, assim, todas as vezes a gente tem a certeza e a confirmação de Deus de que essa gestação foi no tempo de Deus e foi com o propósito de Deus. Aí, para encerrar agora, depois de 1 hora, quero falar o seguinte, para você que é mulher e que ainda não tem filho. A mulher, ela foi feita para frutificar. Então, a mulher, ela é uma terra fértil. Só que assim, igual a semente, tem hora que a gente joga a semente na terra e a semente não germina, não cresce. Porque a terra não está preparada para receber a semente. E a nós, mulheres, somos essa terra, que às vezes a gente não está preparada. Pode ser psicologicamente, pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente. Mas quando essa semente ela cai e a terra tá boa, tá preparada, ela vai germinar. E não sou eu ou você, não somos nós que decidimos quando que nós estamos preparados para ter filho. Não somos nós que vamos ditar que agora eu já estou pronta. Agora a minha terra já está preparada para ter filho. Não é. É Deus que vai saber qual é o momento certo, quando que você está preparada e Ele vai mandar o filho na hora certa. Mas eu já estou ficando velha. Mas já faz tanto tempo que eu tento e não consigo. Não sei, cada um tem um tempo, cada um tem sua batalha, sua luta, cada um tem o seu momento. Mas a verdade é essa. Quem decide o tempo, quem decide quando você está preparada é Deus. E uma coisa que eu sempre falo pro meu marido, porque toda vez que a gente pensava que eu estava grávida e não estava, a gente se preocupava com questão financeira. E aí eu vi uma frase e eu sempre repito para ele: o Deus que manda o filho também manda a provisão. Então, se Deus mandou um filho para você agora ou quando Ele mandar, saiba que por mais que você passe por dificuldade, por luta, por problemas financeiros ou ache que não vai dar conta, Deus vai mandar a provisão. Deus vai abrir as portas e Deus não vai deixar faltar nada. Porque foi Ele que mandou o filho. O filho é uma herança de Deus. Nossos filhos são heranças de Deus. E se Ele mandou o filho, Ele vai mandar a provisão. Então não vai faltar nada. Não vai faltar dinheiro para comprar fralda, não vai faltar dinheiro para comprar roupa, não vai faltar dinheiro para comprar os itens básicos e necessários e indispensáveis para uma criança no início da vida. Não vai faltar dinheiro para comprar comida, não vai faltar dinheiro para nada. Porque Deus vai sustentar, Deus vai prover. E aí, para encerrar esse vídeo, eu quero ler mais um versículo aqui da Bíblia para vocês. Que esse versículo foi uma experiência que eu tive no casamento de um casal de amigos nossos, meu e do meu marido, a Amandinha e o Davi. E eles casaram em fevereiro. Quando eles casaram, eu já estava grávida. Eu e meu marido já sabíamos que eu estava grávida, só que nós não contamos pra eles, porque eu falei assim, é o momento deles, é a semana do casamento deles. Então assim, é o momento que a Amandinha tá ali como noiva, tá vivendo aquele momento maravilhoso de início de vida, de casamento, realização de um sonho que a gente sempre tem de menina de casar. Então não vou falar pra ela assim, ai amiga, eu tô grávida,
e ela se preocupar ou a atenção querer se voltar pra mim que eu tô grávida e não pra ela. Eu falei, não, hoje ou essa semana é a semana do casamento dela, eu não vou contar. Mas no casamento deles, o versículo da Bíblia que foi lido durante o culto de casamento, e eu e meu marido, mais meu marido, chorou muito. A gente teve uma experiência muito grande com Deus nesse casamento, que o texto foi em Efésios 3:20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de quem nós opera. Aí esse texto, na hora que ele leu, que eu já sabia que eu tava grávida, eu tava assim, nossa Senhor, eu tô querendo chorar já, né? Aí esse texto aqui eu fiquei assim, nossa, esse texto aqui é maravilhoso, porque fala muito da nossa vida, meu casamento com Afonso, e sobre esse filho ou essa filha. Porque é uma coisa que a gente sempre pediu, sempre pensou, só que a gente nunca sabe como vai acontecer. Como, quando, porquê, qual é o propósito, qual é o momento. A gente sempre deseja que aconteça, sempre quer que aconteça, mas a gente fica um pouco triste quando não acontece. Mas esse texto aqui, ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou pedimos. Deus. Deus é capaz, Ele é aquele que é capaz de fazer muito mais em abundância, além do que pensamos ou pedimos. Então, se você pede por um filho, Deus vai atender de forma abundantemente melhor e mais do que você pede. Você quer casar? Deus vai conceder o seu casamento muito mais além do que você pede ou você imagina. Às vezes você imagina o seu casamento de um jeito maravilhoso, imagino eu como noiva, como é que vai ser a festa, como vai ser o culto, não sei o quê. E quando você chega no dia de casar, você percebe que aquilo foi muito mais, muito além do que você pensou. Fala assim, nossa, meu casamento superou minhas expectativas. Minha gravidez superou minhas expectativas. O meu filho ou minha filha que nasceu superou as minhas expectativas. Por quê? Porque você confiou em Deus, você esperou em Deus, você colocou no seu coração que para tudo tem um tempo determinado. E para todo tempo há um propósito debaixo do céu. Você colocou isso no seu coração e aí na hora que Deus fez, na hora que Deus permitiu que acontecesse, você percebeu e sentiu que foi muito além, muito mais do que você pensou, imaginou, pediu. Então assim, quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, Deus escuta a nossa oração. Por mais que a resposta demore, por mais que a resposta não venha no seu tempo, não venha do seu jeito, porque eu peço para ter filho, sei lá, no mínimo desde os meus 25, 26. E olha que eu nem era casada, mas eu falava assim, eu quero casar e ter filho, quero casar e ter filho. Quando eu casei, eu falei, vou ter filho, vou ter filho, vou ter filho. E demorou 2 anos e acho que uns 2 anos e meio. E aquilo que eu pedi no meu secreto, no meu coração, aquilo que eu pedi no silêncio da minha mente, que eu ficava assim, ai, eu ia ficar tão feliz Deus, se isso acontecesse. O meu filho ou minha filha está previsto para nascer em outubro, no começo de outubro. E aí, quando eu percebi, né, quando eu fiz essa ultrassom que eu tive esse susto de sangramento, e aí a médica fez o cálculo certinho da idade gestacional, falou que eu estava com 10 semanas e falou que a data prevista para o parto era outubro. Nossa, na hora que ela falou isso, eu falei assim, gente, não é possível, não é possível que Deus fez aquilo que eu pedi. E eu não fui pedindo em oração, aí Senhor, orando e pedindo, não, foi só um desejo que eu tive no meu coração de ter o meu primeiro filho em outubro. E o Senhor vai
atender esse meu pedido e com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que no dia do parto vai ser o parto que eu quero, o tipo de parto que eu quero. E por mais que a gente fique ansiosa, fica preocupada, fica um pouco de medo de como que vai ser esse parto, será que vai dar certo, quem vai ser o médico, será que vai dar tudo certo, vai nascer saudável, por mais que a gente tenha esse medo, e às vezes eu fico até pensando, como é que vai ser meu parto? Como será que vai ser? Eu peço só que, da mesma forma que eu tive uma experiência quando eu vi a criança pela primeira vez, o dia do meu parto possa ser outra experiência. E possa ser infinitamente melhor, ou muito mais, abundantemente mais do que eu penso ou eu peço. De ser o meu parto, quem vai ser o médico que vai me atender, a equipe médica, o ambiente que eu vou estar ali tendo o meu filho, a minha filha, o momento que eu ver o meu filho pela primeira vez, a minha filha, sabe, aquele primeiro amor, aquele primeiro contato, tudo. Eu sei que Deus vai fazer infinitamente mais e vai ser um motivo para mim e para o meu marido glorificar a Deus, agradecer e poder contar, compartilhar mais uma experiência, mais uma bênção que Deus tem realizado na nossa vida. O nosso casamento também foi tudo direcionado por Deus. Deus preparou tudo, Deus sempre falou sobre o nosso casamento, Deus foi conduzindo todas as coisas e o filho foi a melhor bênção que a gente recebeu até agora. E toda vez que eu vou ao médico e o médico pergunta, primeiro filho? Eu falo, sim. Foi planejado? Aí eu já sei que eu vou começar a responder. Se a pessoa falar assim, foi planejado? Eu falo assim, sim, foi planejado por Deus. Literalmente, foi planejado por Deus. Mas eu falo assim, da nossa parte humana, eu falo assim, não foi, a gente não tava planejando, tipo, vamos ter filho agora em 2026, a gente não tava planejando, mas nós já queríamos ter filho, já era um desejo nosso. E a gente tava só esperando, a gente não imaginava que teria filho agora, mas era uma coisa que a gente queria há muito tempo. Então em outubro, vamos ter um neném. Em outubro vamos ter um bebezinho aqui. E a partir de outubro, os meus vídeos vai ter uma companhia, que a companhia agora tá na barriga, mas a partir de outubro a companhia vai estar aqui com vocês também. E esse foi o relato da minha primeira gravidez, como eu descobri. E vocês pegaram, né? O principal da questão da minha saúde e eu engravidar? Não. Eu engravidei sem menstruar. Lembra que eu falei que minha última menstruação foi em setembro de 2025? Eu engravidei em janeiro. Ou seja, eu não menstruei antes de engravidar. Que o normal é a mulher menstrua, aí depois acho que de 10 dias, 12 dias é que ela ovula e se ela tiver relação sexual naquele período ela engravida. Eu não tive isso, eu não tive. Então assim, eu não sei quando que eu ovulei, não sei quando que foi planejado por Deus, foi tudo preparado por Deus, porque eu não estava menstruada, não fiquei menstruada, eu simplesmente engravidei, sem nem saber, eu não tinha nenhuma esperança, não tava, tem que ser agora. Não tenho o que falar, eu literalmente não tenho o que falar, não sei o que falar com relação a isso. Eu só falo que eu engravidei sem menstruar, eu engravidei de uma forma sobrenatural, uma coisa que se for pegar pelo natural é impossível acontecer. Como é que você engravida sem menstruar? Sendo que o ciclo natural é outro, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo de 1 hora. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. E deixa aqui seu comentário no vídeo. Coloque aí seu comentário, o que você achou dessa história, o que você achou dessa experiência. Coloque se você teve alguma experiência com seu filho, com sua filha, com sua gestação, ou se você está tendo uma experiência agora na espera, né? Enquanto você está esperando ter filho. E aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal
E compartilhar esse vídeo para outras mulheres, que tem muitas mulheres, eu sei, que desejam ser mães, desejam ter filhos e às vezes tem até alguma dificuldade física, né, biologicamente, assim, alguma dificuldade, mas Deus sabe todas as coisas, para Deus nada é impossível. Você pegar a Bíblia, pegar os exemplos das mulheres que era impossível elas terem filho e elas tiveram. Sara era uma mulher estéril. Sara era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia ter filhos. E ela tem, para Deus nada é impossível, e Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, guardem esses 2 textos que eu falei para vocês no coração de vocês e levem isso para a vida de vocês. Quando vocês se engravidarem, quando vocês tiverem filhos, que seus filhos possam saber que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há um propósito para todo o tempo que Deus tem em toda a nossa vida. Seja profissional, seja familiar, seja espiritual, seja na formação da família, dos filhos. Tudo há um tempo e que Deus é o único que é capaz de fazer muito mais, abundantemente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. Muito obrigada por você ficar comigo aqui até o final. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.